tem muita nomenclatura que eu não sabia que era usado aqui, muita coisa que eu fui aprendendo conforme eu quis alugar casa e flat. Você pode perceber que eu estou falando flat, não estou falando apartamento. Por quê? Porque aqui eles chamam de flat. Então algumas coisas que eu aprendi, então vou passar um dicionáriozinho das coisas que eu aprendi enquanto eu estava procurando por casa. Flat. Flat é o nosso apartamento. Se você tem uma unidade que você mora dentro de um prédio, é um flat. Apartment. Apartment é mais americanizado. Aqui eles usam quando o seu flat é maior. Aí eles chamam ele de apartment. Se ele tiver 2 andares, por exemplo, porque um apartamento pode ter 2 andares, aí eles chamam de duplex. É isso. Então, flat é o nosso apartamento, apartment é um apartamento maior, é um flat maior. E ainda tem o estúdio, que o estúdio é igual ao nosso, é aquele que é um cômodo e um banheiro só e tudo junto e pequeno. E aqui ainda tem a terrace house. Terrace house, não sei se vocês já viram, mas tem umas ruas que um monte de casas são todas iguais, sabe? Tudo igual, de uma ponta a outra da rua. Então essas casas são as terrace house. Elas compartilham parede uma com a outra, a não ser as end of terrace house, que aí elas compartilham parede só com uma das casas. Aí aqui tem a detached house, que é a casa mesmo, que fica no teu próprio quintal, e é só ela. E tem a semi-detached house, que aí é o que a gente chamaria de casa geminada. Então você tem 2 casas, elas compartilham uma parede e cada pessoa mora de um lado. Tem outros tipos de casa ainda, mas eu nem vou entrar em detalhes. Esses são os mais clássicos, o que você mais ouve por aí. E aí tem o dicionário de utilidades domésticas também. Como vocês sabem, aqui o inverno é bem rigoroso, então eles meio que fazem a casa já pensando no inverno, mais no inverno do que no verão, inclusive. E aí você tem 2 tipos de aquecimento aqui. Você tem o Electric Storage Heaters e tem o Gas Central Heating. O Electric Storage Heater é um aquecimento que ele pega a energia durante a noite, que é a energia elétrica mais barata, e ele fica guardando essa energia, ele fica esquentando uns blocos. E aí durante o dia que você precisa usar essa energia para esquentar a house é foda. Já tô falando em inglês no meio do português. E aí você precisa usar a energia para esquentar a casa, aí esses blocos vão dissipando energia e vão esquentando a casa durante o dia. O Gas Central Heating é uma caldeira que vai esquentando a água e aí essa água vai passando por diversos canos na casa e esses canos passam por radiadores e os radiadores dissipam o calor pela casa. E é basicamente isso. Tem esses 2 tipos de aquecimento aqui. E para manter a casa aquecida ainda, as janelas normalmente são double glazed. O que é isso? Elas têm 2 vidros e um gás no meio. E aí elas não deixam o calor sair da casa, assim como elas melhoram o isolamento acústico da casa. Não entra tanto barulho na casa, o que é muito legal. Na cozinha, você vai ouvir falar de fitted kitchen, que são os armários embutidos, o armário na cozinha inteira. Isso aí a gente já conhece. Mas tem também o que eles chamam de oven hob. Oven é o forno normal, hob é o que a gente chama de cooktop. Aqui eles não têm o stove, né, o fogão que a gente está acostumado e aprende nas aulinhas de inglês. Eles têm o hob e tem o oven. Normalmente é gás, às vezes tem elétrico também. E aí tem o último, que é o bizarro, que é o fridge freezer. Eles têm um frigobar e um mini freezer, ao invés de ter uma geladeira completa. Por quê? Eu não sei, mas em muitos lugares é assim. Inclusive aqui no Airbnb é assim e na casa que eu aluguei também é. Ao invés deles ter uma geladeira completa, que aqui chama freestanding fridge freezer, eles têm esses 2 compartimentos pequenos. E é isso. Muito doido. Assim, uma coisa que é legal das casas é que quando você aluga, elas já vêm com a cozinha completa. Então elas já vêm com o hob e o oven, já vem com fridge, freezer e já vem com a máquina de lavar também. Então esse tipo de utilidade você não precisa comprar. Aí algumas vêm furnished, né? Vêm com mobília e outras vêm
unfurnished, sem mobília. E aí depende de qual que você pega.